Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, continuando agora o Baixa Idade Média, né? Continuando agora a parte que o comércio começa a expandir e automaticamente isso está colocando final à Idade Média, porque o que é importante na Idade Média, no feudalismo, é o campo, né? E se a cidade está ganhando espaço, se o comércio está ganhando espaço, então nós estamos vendo surgir uma nova forma de viver na Europa, que antes era a Idade Média feudalismo, agora vai entrar a Idade Moderna e rei. Né? O rei vai comandar agora e não é mais dividido entre senhor feudal, né? Igreja e rei. O rei vai querer o poder total nele. Mas enfim, vamos chegar lá ainda. Então, ó, continuando. O encontro de vendedores e compradores, né? A partir do momento que começam a juntar mercadores, vendedores, tudo numa parte só, começa a formar centros comerciais, tá? Ou seja, que depois, vamos supor, se formou um centro comercial aqui e as rotas comerciais também vão passar perto, aquilo ali começa a se tornar fixo. Mas calma aí. Então, ó, formam-se mercados, tá? Que são lugares públicos e são semanais, tá? Olha a diferença. Então, mercados são lugares públicos, todo mundo pode acessar, né, nessas rotas comerciais, e eles são feitos semanalmente, tá? Semanalmente tem os mercados ali. E também tinham as feiras, que depois vai ter feiras com mais, vamos dizer, com mais tempos, né? Mas inicialmente era uma vez ao ano, tá? E com o tempo foi tendo mais frequência nisso e até as feiras se tornarem permanentes, tá? Isso foi com o tempo. E nós já falamos na outra videoaula o quê? Que tinha um eixo nórdico e um eixo mediterrâneo, né, de comércio, tá? Nórdico por causa do norte da Europa e mediterrâneo por causa do mar Mediterrâneo, naquela faixa de mar que cruza entre a Europa e a África e também aqui a parte da Ásia. Então o mar Mediterrâneo é um importante ponto de comércio marítimo ali naquela região, certo? Ah, professor, o que era comercializado no eixo nórdico? Vamos lá, lembrando que foram se estabelecendo feiras no eixo nórdico, tá? Feiras que é para você comercializar, agora é fixa essa feira. Se comercializava na parte norte da Europa lã bruta, tá? Na Inglaterra, a lã bruta é aquela que ainda você precisa passar por um processo de desfiamento, né? Ou desfiação, não sei se fala, desfiação, é um processo de desfiação que daí ela fica mais certinha para você poder fazer roupa e tudo mais. Mas a Inglaterra vendia ela bruta, a lã bruta, certo? Outra coisa importante é que na região do Flandres, que eu já expliquei para vocês, que é a atual Bélgica, né? Eles pegavam o tecido, pegava essa lã bruta e fazia o tecido, tá? Isso é manufatura que chama, fazer a roupa na própria mão. Manufatura, tudo que você produz com a mão, certo? Muito importante essa parte também. Ah, professor, se a lã vem da Inglaterra, o tecido é feito em Flandres, agora o que eu faço com isso daí? Os tecidos agora são vendidos na Alemanha, na Rússia e na França, tá? Isso, lembrando, é o eixo nórdico, a parte norte da Europa que faz esse tipo de comércio que eu acabei de apresentar para vocês. Mas tem a parte sul também, que é feito comércio principalmente em Gênova e Veneza, tá? Que eles tinham comércio de... não tinham comércio, eles tinham controle do comércio, tá? De produtos com a Ásia, África e leste europeu. Então, sem dúvida, a parte sul ela tinha um comércio mais abrangente, né? Tanto que eles pegavam ali a parte do Mediterrâneo, tá? Esse é o eixo do Mediterrâneo, essa parte sul, que é Gênova e Veneza, que comercializavam, que controlavam essas duas cidades italianas. Correto?
E eles comercializavam principalmente seda, ouro, marfim, tintas, perfumes e especiarias, tá? Então tudo isso que o professor comentou, eles comercializavam ali na parte do eixo mediterrâneo, principalmente na cidade de Gênova e Veneza. Ok? Agora vamos para a parte do comércio do Mediterrâneo, tá? A partir do século XI começam a evoluir algumas coisas ligadas ao comércio no Mediterrâneo. Porque queira ou não, a parte norte, o eixo nórdico, ele não é tão importante quanto o eixo do Mediterrâneo, tá? Porque queira ou não, eu já falei para vocês, eles conseguem atingir a Ásia, leste europeu e até a África. Então é bem mais abrangente que o eixo nórdico, certo? Então o comércio ia da Europa até o Oriente Médio. Então o comércio feito ali pela parte do Mediterrâneo era muito próspero, muito longas distâncias, né? E muito importante. Então os produtos saíam dos portos, né? Ali do Mediterrâneo e as mercadorias saíam do Oriente, chegavam até os portos de Gênova e Veneza, como eu falei para vocês, essas duas cidades que controlavam. Então tudo que saía do Oriente chegava ali nos portos do Mediterrâneo, chegava até Gênova e Veneza. Isso é o comércio mediterrâneo, tá, gente? Que eles tinham controle, certo? E o comércio era muito lucrativo para as cidades italianas, tá? Porque as mercadorias elas vinham baratos, né? Vinha barato da África principalmente, vinha muito barato. Eles pegavam esse produto, compravam esse produto e vendia bem mais caro. Então o comércio no Mediterrâneo era muito lucrativo para as cidades italianas, tá? Muito importante. Cidades italianas que eu falo, os mercadores italianos, obviamente, que moram em Gênova e Veneza. A partir do século XII, tá? Começa a crescer ainda mais o comércio, certo? Aí precisa uma forma melhor de controlar esse comércio, certo? Porque pensem comigo, estou aumentando, eu comercializo da Europa até o Oriente, tá? Então como que eu vou controlar isso? Eles começam a fazer cunhagem de moedas, ou seja, começam a produzir moedas, principalmente de ouro, tá? Ouro, prata, mas o principal é ouro. Aí os governantes também começam a pensar, né? Para a gente fazer esse comércio, nós precisamos ter uma reserva de ouro, né? Uma coisa que não é fácil, né? Ter uma reserva de ouro assim do nada para a gente cunhar moedas para poder comercializar. Então o que acontece? Os comerciantes ricos e o rei começaram a fazer acordos para buscar ouro agora na África. Tá? Querem explorar a África para tirar o ouro para poder fazer a cunhagem das moedas. Tá? Outra coisa importante, fora a busca pelo ouro, né, para fazer as moedas, é o tráfico de pessoas, que já se torna lucrativo a partir do século XII, como eu já comentei com vocês. Então, era muito importante para a economia também da Europa. E os mercadores de Veneza, gente, principalmente de Veneza, eles forneciam especiarias vindas do Oriente. Então, eles comercializavam especiarias. Especiarias pode ser temperos, enfim, muitas coisas que eram bem vistos na Europa, que vendiam bastante e o preço era bem caro, né? Outra coisa, essas especiarias então, por que eles enriqueceram? Porque os mercadores de Veneza enriqueceram justamente pelo alto preço que as especiarias eram vendidas na Europa, tá? Como eu comentei com vocês. E também eles tinham o monopólio do açúcar, tá? Muito importante. O açúcar era um ingrediente que não era qualquer família que poderia usar, e no século XII que a gente está comentando, certo? E esse açúcar, inicialmente, ele vinha do Oriente. Olha só, gente. O açúcar, então, era produzido no Oriente e esses mercadores de Veneza, eles comercializavam isso na Europa. Eles tinham um monopólio. E os genoveses, professor, de Gênova, qual era o comércio maior deles? Vamos lá.
Eles faziam o comércio principalmente do trigo e de pessoas escravizadas. Eles aproveitaram isso na África, né? Então eles comercializavam bastante as pessoas escravizadas. E também os tecidos dos ingleses, tá? Isso com o Oriente. Então eles tinham também o monopólio de um comércio que rendia muito também para Gênova, certo? Finalizamos a parte do comércio mediterrâneo. Agora nós vamos entrar na estagnação e falta de alimentos e fome, tá? Nós falamos na videoaula passada que começam a produzir melhor porque vem novos equipamentos, novas formas de produzir, né? Pegam novas terras para produzir, e isso fez do século XI até o século XIII ser um momento próspero, né? De muita fartura e tudo mais. Só que a partir de 1270 essa realidade começa a mudar novamente, começam a ter queda na produção de novo. Ah, professor, como que isso acontece? É que assim, nós vimos que aumenta a população. Beleza, aumenta a população, mas tinha comida até então para esse número de população. Mas a partir do momento que começa a diminuir esse número de alimentação, o que acontece? Tem muitas pessoas do mesmo jeito. Então, esse é o problema. Muito aumento populacional, mas sem comida para dar conta de toda essa população. Esse é o problema, tá? Então, cada vez que se nasce mais pessoas, mais alimentos vai precisar produzir, né? E daí o que eles faziam? Eles ampliavam as áreas de cultivo para as florestas, que eu já comentei com vocês, que eles cortavam as florestas e usavam essas pastagens para plantação, certo? E também as pastagens que eram usadas pelos gados, né, pelos rebanhos, eles tiraram os rebanhos para poder produzir ali trigo, por exemplo, tá? Que rende mais. Então, tudo isso vai precarizar, porque queira ou não, a proteína é um importante alimento também, não só o trigo, que é um carboidrato, certo? Então, com o tempo, eles começam a pegar, derrubam as árvores e começam a plantar ali. Pegam as pastagens agora para plantar também, para ter comida para todo mundo. Outra, e os terrenos, eles não são tão apropriados assim para cultivo, né? Não é todo terreno que você vai cortar a floresta, que você vai usar da pastagem, que você vai plantar e já vai produzir. Não é assim, né? A agricultura é mais complicadinha que isso, certo? Então, o que acontece? Como eu já disse, diminuição do gado, automaticamente nós temos menos fonte de proteína. Ah, professor, mas é só isso? Não. O gado, ele produz o adubo. O adubo é um fertilizante que é muito usado para se produzir mais. E se tem menos pastagem, tem menos animal, tem menos adubo. Isso vai deixando dificuldade também na hora de produzir, certo? Terras menos férteis, como eu já disse para você, vai chegar uma hora que você vai derrubar a árvore, mas não quer dizer que esse local é produtivo. Outra coisa importante, desmatamento, tem vários estudos que pegaram documentos e tudo mais, que o desmatamento levou a uma instabilidade dos períodos de chuva, tá? Você tira a árvore, né? Um momento a natureza vai sentir isso, certo? Então o desmatamento foi um problema muito ruim. Tanto que no século XIV, foi um ano a mais aí, a Europa começou a passar por fortes momentos de chuva, certo? Então a Europa, esse período do século XIV aí, muitas chuvas, tá? E isso fez o quê? Destruir ainda as plantações. Então, é uma reação em cadeia, né? Se você destrói as plantações, não tem comida para o povo. Então, aumenta o preço dos produtos, não é todo mundo que pode comprar esse produto. Básico, né? Então, começam a ser assolados por muita fome e morte na Europa, certo? A partir desses momentos. Tanto que a apostila traz um dado importante para vocês aí, que até gera epidemias, porque as pessoas, os animais começam a morrer, né, por falta de fome ou enfermidades, e essas pessoas comem esses cadáveres desses animais do mesmo jeito.
Isso foi porque não tinha escolha, né? O animal ou morreu por doença ou alguma coisa, eles não poderiam perder essa carne. E é assim que acontecia. Morria, eles comiam essa carne desse cadáver, desse animal, e acabavam contraindo alguma doença, alguma epidemia, certo? Então isso prejudicou muito também. Agora nós vamos entrar no século da peste, né? Nossa, eu estou aqui gravando aula em casa para vocês, em um momento de pandemia, e eu vou falar para vocês agora uma pandemia que teve... Pandemia não podemos dizer assim porque foi na Europa, né? E algumas partes da Ásia e África. Então não podemos falar pandemia. Mas o que acontece, gente? A peste foi algo muito forte que aconteceu na Europa, certo? Que teve vários problemas que agravaram a peste, tá? Que esse momento do século XIV, a população estava passando por desnutrição, nossa, engasguei, desculpa. Desnutrição por causa da falta de comida, que eu já expliquei para vocês, estavam morrendo de fome. E aí isso se completa com uma doença, que se já estava com o sistema imunológico baixo, imagina se pegar uma doença. Então é isso que aconteceu na Europa. Foi a peste negra ou a peste bubônica, como é chamado também essa doença, tá? Essa doença matou por volta de 25 milhões de habitantes, de pessoas na Europa, certo? Isso é por volta de 1/3 da população europeia do período. Então, realmente matou muito e automaticamente se reduz o número de mão de obra, a produção econômica cai também. Então, é uma reação em cadeia, né? Igual momentos que nós estamos vivendo, né? Se está todo mundo em isolamento social, obviamente que algumas coisas acabam fechando por um período e isso a economia ela acaba sentindo, certo? Então é importante a gente citar isso. Outra coisa, vamos pela parte da doença agora, como que ela é transmitida e tudo mais. Ela é transmitida por uma bactéria chamada Yersinia pestis, tá? Esse é o nome da bactéria. E ela é transmitida para o humano, tá? Essa bactéria, porque essa bactéria ela vamos dizer, contaminada na pulga, tá? Essa bactéria contamina a pulga, essa pulga ela vai disseminar essa bactéria, certo? Porque ela vai lá e vai picar o rato, por exemplo. E o rato foi o principal hospedeiro, né, que levou a doença para todos os seres humanos. Então, o que acontece, gente? Essa bactéria ela contamina a pulga e a pulga ela vai lá e pica, né? Eu acho que fala pica, né? Mas ela pica então o rato e o rato que prolifera a doença por todos os lados, certo? Então foi muito forte isso, tá, gente, da peste bubônica, tá? E ela pode ter duas formas de atacar o ser humano, ou em forma de bubônica, que ataca o sangue, ou pneumônica, que ataca o pulmão, certo? Essas são as duas formas de você ser contaminado por essa doença na época, certo? E o estágio crítico mesmo dessa doença foi entre 1348 e 1352. Então, 4 anos praticamente assolou a Europa, matou muitas pessoas, tá? Tem dados que ela surgiu na Ásia Central, certo? E foi alastrada, ou seja, foi disseminada essa doença pelas rotas comerciais, certo? Principalmente as rotas comerciais do Mediterrâneo, que eu acabei de explicar para vocês, que saía ali do Oriente e ia até a Europa. Então as rotas comerciais do Mediterrâneo provavelmente não, tem muitos dados que até afirmam isso, né? Que esses navios que trouxeram os ratos contaminados para a Europa, certo? Então chegou na Europa Central, tá? Pela rota do Mediterrâneo, mas lembrando, antes de chegar no Mediterrâneo, ela vinha do Mar Negro, aí chegava no Mar Mediterrâneo, nos portos no Mediterrâneo, chegou nas cidades italianas, tá? Gênova e Veneza. Então, os mercadores italianos
que provavelmente trouxeram a doença para a Europa, tá? Então, é isso, essa parte da peste negra, foi algo muito impactante na sociedade. Agora, para a gente finalizar a parte mais cultural que a apostila traz, que se chama medo da morte. Imaginem um momento como esse, Idade Média, né? A igreja, ela tinha mais poder, certo? A ciência, ela não tinha muito espaço nesse momento, certo? Então a igreja, ela passava muito das coisas, muitas das informações sobre o que acontecia. Ela gerava o conhecimento, certo? Então, nesse momento de doença, ela falava que era o pecado do ser humano que estava proliferando essa doença, né? Que a falta de fé da população que estava causando essas mortes nas pessoas, certo? Com o tempo, os cientistas, mesmo que sendo poucos nesse período, eles começaram a perceber que eram os ratos, né? Com o tempo. Então, foi um momento de crise, angústia, fervor religioso, né? Isso tudo assolado, tudo completado, com medo, destruição e morte. Então, tudo isso que nós acabamos de falar em um cenário medieval, né? Um período medieval sem muitas tecnologias, um período que as ciências, a questão da razão e tudo mais não era tão, vamos dizer, não foi um período que aumentou isso, né? Que o conhecimento foi disseminado através da razão, que nem foi no período dos gregos e romanos, tá? Então, a Idade Média não foi esse período. Então, o período medieval foi bem difícil, passando por uma doença como essa, certo? E com isso, as artes começam a espelhar tudo isso que está acontecendo, essa epidemia, né? A peste bubônica. Então, nas artes, principalmente na pintura, o que acontece? Eles começam a representar nos quadros esqueletos, corpos em decomposição e danças macabras, certo? Ou seja, quadros com essas representações. Porque era o que eles estavam passando pelo momento, né? A morte poderia acontecer, porque 1/3 da população morreu nesse momento por causa de uma epidemia tão forte como essa. Então, os artistas acabavam representando isso nos quadros. E essas danças macabras, ela era representada pelo quê? Um esqueleto, né? Dançando, só que com um manto cobrindo parcialmente seu corpo, tá? E com uma foice na mão. Isso era a representação da morte na época, tá? E isso, essas figuras horrendas, né? Era colocado de outras camadas sociais, né? Tem um quadro aí que mostra aí na apostila de vocês, que é o rei ali no centro, a nobreza do lado e as caveiras do lado, né? Que mostrando que realmente a doença, ela não escolhe classe social, né? Outra coisa também, para finalizar o vídeo de hoje, a literatura, ela trabalha bastante também isso nesse momento, né? Que como estava sendo difícil para a população, a literatura, ela veio trazer uma calma, né? Eu vou explicar para vocês e vocês vão achar até bizarro, né? Eu também acho, né? Se colocando no lugar. Mas ela ensinava ensinamentos, quer dizer, para uma boa morte. Ou seja, eles tentavam achar um lado bom da morte, né? O que isso pode trazer de bom para esse momento que a Europa está passando por esse momento de peste, né? Que muitas mortes e tudo mais. E conselhos para evitar as tentações, isso é questão religiosa, né? E a boa conduta, que eles falavam que isso poderia salvar você da morte. E também, já que morreu um ente querido seu, eles ensinam como é bom tirar alguma coisa alguns bons ensinamentos dessa morte, tá? Então, foi um período bem duro, né? E que nós temos vários dados históricos, né, que comentam isso daí. Certo? Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Semana que vem, tema 2. Valeu, tchau, tchau.